Fala galera, meu nome é Felipe Labrada, eu vou falar aqui um pouco do jogo entre São Paulo e Ferroviária pelo Paulistão, as quartas de final. São Paulo classificado para a semifinal, vai enfrentar o Mirassol no domingo. O horário do jogo ainda não se sabe ao certo, né? Provavelmente vai ser entre 7 horas ou 8 e meia, né? Tá por decidir. O derby já foi decidido, né? O horário que vai ser, que é às 4 horas, mas o São Paulo ainda não. Mas vamos lá falar um pouco do panorama de como os times chegaram pro jogo, né? O São Paulo chegou de uma sequência de 4 empates, 3 com time misto, inclusive. Na verdade, 2 com time reserva e 1 com time misto e 1 com time titular, que foi contra o Racing na Argentina, né? E 12 jogos sem perder. Então, olhando por um lado era uma sequência positiva e olhando por outro era uma sequência mais ou menos, né? Não vamos se dizer negativa, porque negativa teria sido se tivesse perdido. Em 2 jogos, inclusive, o problema foi que perdeu muitos gols, né? E agora o São Paulo classificado, voltou a ganhar, jogou muito bem e vai para a semifinal enfrentar o Mirassol com um dia de descanso apenas. A Ferroviária chegava de 5 jogos sem perder e 3 vitórias seguidas, sendo por 3-0 a última sobre o São Caetano. Então a Ferroviária chegava muito bem, que a Ferroviária antes era treinada pelo Pintado, que também estava muito bem, e pelo Elano, que vem fazendo um bom trabalho. E além disso, a Ferroviária tinha o artilheiro do campeonato. Mas uma observação que eu queria fazer aqui, antes de tudo, é que o Crespo é um treinador que tem que ter tempo de treino para os jogadores conseguirem jogar. Você pode ver que ele começou sem tempo, porque o Campeonato Brasileiro terminou, o Paulistão começou já no final de semana. Então, ele não teve tempo, ele teve um empate, uma derrota e uma vitória, certo? E daí, depois que ele teve um mês para treinar, o time ganhou 8 seguidas. E depois ficou uma carga de jogos muito alta, tendo que inclusive revezar o time. E o São Paulo começou a oscilar, não conseguindo jogar tão bem, não conseguindo jogar tão bem. E depois que o time titular teve esse descanso de uma semana, um pouco mais de uma semana até, uma semana e 2 dias, o time titular já voltou a jogar bem e conseguiu executar a pressão, que era uma coisa que os jogadores do São Paulo não estavam fazendo, nem o time titular, nem o reserva, justamente pelo cansaço físico e pela carga de jogos. E o time titular conseguiu executar a pressão que não vinha sendo executada dos outros jogos, possivelmente pelo cansaço, né? Bom, agora vamos lá falar a escalação do São Paulo. São Paulo veio a campo num 3-4-2-1, como foi contra o Ituano, com o Sara e o Benítez ali mais avançado, buscando a aproximação com o Pablo. E na marcação, o Sara voltava e o Benítez fazia a dupla ali com o Pablo, certo? Fazia uma linha de 5-3-2. Marcava no 5-3-2. Quando tinha, porque a Ferroviária raramente tinha posse para atacar o São Paulo, né? Ela se retraiu mais atrás. Mas beleza, vamos lá. Volpe no gol. O Volpe era indefensável, a bola de falta do Renato Cajá. Aquilo ali não tinha como. A bola inclusive pegou na trave. Quando pega na trave não tem como o goleiro pegar. E também o segundo gol pode-se até considerar uma falha na saída dele do gol. O Volpe é um goleiro que sai muito bem do gol, salvou o São Paulo em inúmeras chances, em inúmeros jogos, né? Em geral, desde 2019, com as suas saídas do gol perfeitas que ele geralmente faz. Mas ontem realmente ali meio que talvez uma falha, né? Daí o trio de zaga. O Léo errou uma vez na saída de bola, mas sempre com muita categoria nos outros lances, né? O Léo foi muito importante no passe vertical, que abria a Ferroviária, e parece que a Ferroviária ficava perdida quando o Léo arriscava esses passes. A Ferroviária se desencontrava, abria um espaço para o São Paulo jogar, sabe? Que é a intenção do passe, mas a Ferroviária não sabia inibir isso e se perdia muito, né? Daí o Miranda que acabou fazendo uma falta boba, que foi a falta do gol do Renato Cajá, mas foi muito bem nas interceptações e no jogo aéreo sempre muito bem também. No segundo gol da Ferroviária ninguém cobriu ele, mas também é muito rápido o lance, então pode ser que acabava que não dava para nenhum jogador cobrir mesmo, mas o William poderia ter ido no cara e ele poderia ter ficado, que daí provavelmente não teria saído o gol, mas tudo bem, porque o William entrou depois lá no jogo, entrou no lugar do Luan. E o Arboleda bem também, ok, não prejudicou em nada, mas também não fez uma grande partida, ok. Igor Vinícius, na ala direita, jogou muita bola. Fez um gol,
uma assistência, e o segundo gol do São Paulo, o gol do Liziero, ele fez a jogada, e a bola bateu ali no Sara, e daí foi contabilizada a assistência pro Sara. Mas o Igor Vinícius jogou muito bem, dando profundidade, dando apoio lá na frente, muito bem o Igor Vinícius, entrando na área, inclusive, muito bem. Reinaldo na outra, Reinaldo foi um pouco apagado no segundo tempo, mas no primeiro ele foi muito importante em algumas jogadas, que acabou não dando em nada, mas criou oportunidades. O problema é que ninguém estava pisando na área para ajudar ele no primeiro tempo, alguém chegasse por trás, porque o Sara, que é o jogador que mais pisa na área, vindo do meio, ele estava ajudando o Reinaldo ali na tabela, estava tabelando com o Reinaldo, estava ajudando o Reinaldo a buscar profundidade. E ninguém entrava na área, porque o Benício não é um jogador que pisa na área, certo? Igual o Sara. E daí acabava acontecendo isso. E no segundo tempo o Igor Vinícius já muda entrando na área, que é inclusive o momento que ele sai o gol dele, né? Daí a dupla de volantes, Liziero muito bem no combate, na distribuição, e o Luan também. O Luan não foi o grande jogo do Luan, foi mais apagado, mas ok, não comprometeu em nada. Mas uma coisa que os dois têm que ajudar é quando o São Paulo está sendo pressionado, eles têm que ajudar mais na saída de bola. Que o São Paulo teve dificuldade de novo e eles são o refúgio ali da defesa, certo? E o Liziero tem um desarme muito bom. Geralmente quando o jogador faz a parede, abre a capa do Batman, como alguns dizem, né? Muitos jogadores acabam fazendo a falta. O Liziero não, ele consegue virar o pé e roubar a bola do jogador assim. Isso é uma característica muito boa do desarme do Liziero, é muito importante para não cometer a falta tanto perto do gol, seja contra que time for. Apesar de times como o Flamengo, que não faz gol de falta há muito tempo, é perigoso uma falta perto do gol. Tanto como lá atrás, do mesmo jeito. É melhor você roubar a bola e ter ela na sua posse do que você dar a falta para o adversário e deixar ele alçar a bola na sua área ou deixar ele mesmo com a posse, né? Daí um pouco mais à frente, o Sara e o Benítez. O Sara muito bem pisando na área. Ele errou alguns passes bobos que não tem mais cabimento errar para um jogador que está tanto tempo no profissional, mas entrando na área muito bem, ajudando o Reinaldo ali a buscar profundidade, muito bom essa parte do Sara também. E o Benítez, magistral no jogo, 2 assistências, que passe para o segundo gol. Inclusive, os outros gols teve participação do Benítez na armação também. Benítez muito bem, fazendo o papel do Luciano bem. Isso daí, se eu não me engano, foi no primeiro gol, que ele faz um papel igualzinho do Luciano, muito bem. E o Pablo lá na frente, que acabou fazendo o gol também, mas não teve uma atuação magistral, o Pablo. Foi apagado, apesar do gol, né? E o Pablo tem muita dificuldade para ganhar a primeira bola. É impressionante. Quando o São Paulo tem que dar um chutão, ele não consegue nunca ganhar a primeira bola. Ele cai, escorrega. Isso é uma dificuldade do Pablo. E inclusive do Luciano também. Mas algo que pode chamar a atenção do Pablo é a vontade dele. E como ele estava buscando o jogo, né? O Pablo vinha buscar, pelo menos no primeiro tempo, mais do que no segundo. Até pelo São Paulo ter mais a posse no primeiro tempo, né? E ele vinha buscar e tentava ser participativo, mas foi apagado, né? Porque muitas vezes acabava que não ajudava a jogada dele. Acabava que ele só vinha buscar e o Reinaldo ia pro fundo, né? E agora eu vou falar sobre alguns pontos aqui. O São Paulo volta a fazer pressão, que era uma marca do início do trabalho do Crespo, quando o time poderia descansar ainda. E nesses últimos jogos o São Paulo não tinha apresentado essa pressão, como contra o Rentistas, estava marcando no bloco médio, porque os jogadores estavam muito cansados já pela carga de jogos, né? E agora com o descanso os jogadores conseguiram manter o tempo manter mais tempo, né? Um jogo mais intenso. E o São Paulo depois do segundo tempo acaba abaixando um pouco, porque daí tem jogo no domingo e alguns provavelmente vão jogar, porque o São Paulo quer ganhar o Paulistão, tem que se classificar e passar do Mirassol, né? Tanto que possivelmente, por já estar praticamente classificado, depender do tropeço do Rentistas e somar um ponto, se o São Paulo somar um ponto, está classificado. Se o Rentista tropeçar, o São Paulo está classificado. E o tropeço do Rentistas pode ser empate ou derrota. Então, é muito difícil o São Paulo o São Paulo não passar de fase, né? O Rentista teria que ganhar 2 jogos, o São Paulo perder 2 jogos em casa ainda. E um pro Sporting Cristal, que é um time que está muito mal. Então, pode ser até que poupe ali na Libertadores para jogar as finais do Paulistão, caso avance, né? Outra é a pressão pós-perda,
que o Crespo vinha implementando no São Paulo, que o São Paulo não tinha no passado. O São Paulo ano passado só fazia recomposição e ficava plantado ali no bloco médio, deixando a bola com os zagueiros do outro time. E a pressão pós-perda do São Paulo agora é muito boa, que um time ofensivo tem que ter. E eu vou explicar o que é pressão pós-perda. Pressão pós-perda é a partir do momento que você perde a bola, você fechar as opções do seu adversário e não deixar ele armar um contra-ataque. E serve para isso a pressão pós-perda. Pode dar um pouco errado se você executar a pressão pós-perda errado, o seu adversário provavelmente vai conseguir armar um contra-ataque. Mas fazendo certo, você inibe o contra-ataque dele e esse ataque perigoso e consegue recuperar a posse da bola. E o São Paulo estava tendo uma pressão pós-perda muito eficiente. E como o maior objetivo da pressão pós-perda é você ir em cima do seu adversário para que ele não arme um contra-ataque, o São Paulo fez isso muito bem. O São Paulo, inclusive, só sofreu um contra-ataque, que está aqui no aplicativo SofaScore. Eles só contabilizaram apenas um contra-ataque contra o São Paulo, a favor da Ferroviária. Então mostra que a pressão pós-perda do São Paulo foi bem eficiente, não deixando a Ferroviária armar contra-ataque após a perda de bola no campo de ataque, né? Outra coisa é os passes verticais do Léo, que abriam um espaço ali na zona da meia-lua da grande área. A Ferroviária ficava um pouco perdida com esses passes. Parecia até que eles não estavam preparados para isso, mas todo mundo já sabia que o Léo ia jogar. Porque o Bruno Alves que foi para o Uruguai jogar contra o Rentistas. Então não era novidade que o Léo iria jogar, e eles já sabiam antes. Eles deveriam ter se preparado para isso, porque essa é a principal característica do Léo jogando como zagueiro, que é os passes verticais, a saída de bola lá de trás, que ele consegue sair ou driblando, ou tirando um ou dois marcadores, igual o Diego Costa fazia antes e agora não tem confiança para fazer, ao que parece, porque ele pega a bola e sempre dá um chutão ou toca para o cara mais próximo, após algumas falhas que ele teve, né? E parecia que a Ferroviária não tinha treinado para inibir esses passes do Léo, né? E o São Paulo conseguiu criar ali um pouco e levar perigo pro gol da Ferroviária. Agora eu vou falar do que vem sendo recorrente. Quando o adversário pressiona o São Paulo, o que a Ferroviária não fez no primeiro tempo, esperou com um bloco médio lá no meio de campo, o São Paulo está tendo dificuldade para sair. Em alguns momentos tem que dar o chutão e não insiste em sair com a bola no pé, como o Diniz fazia o São Paulo fazer, né? Em alguns momentos o São Paulo faz isso. O São Paulo terminou o primeiro tempo ganhando e voltou para o segundo tempo e a Ferroviária veio pressionando. E o São Paulo teve um pouco de dificuldade ali no começo, dando uns chutões. O São Paulo não consegue a primeira bola. Então esses chutões também são ineficientes, porque não conseguem a segunda, na maioria das vezes também a bola acabava terminando no pé da Ferroviária. E o São Paulo teria que melhorar isso. Talvez, pode ser que tenha que insistir mesmo na saída de bola assim, ou tenha que dar o chutão para pelo menos não perde a bola ali e toma um gol, ou deixa seu adversário mais próximo do gol, porque não necessariamente você vai tomar o gol, mas seu adversário necessariamente vai estar mais perto do gol. Agora sobre o gol, o Benítez vai buscar a bola igual o Luciano faz, vai ajudar ali para ser de trás. O Igor chega um pouco ao fundo e o Sara entra pisando na área, né? Que é uma característica do Sara, e o Benítez é uma característica que o Luciano tem e é muito importante para o São Paulo desde o ano passado, e inclusive o gol contra o Rentistas, por exemplo, do Pablo, vem de uma jogada assim dele e do Daniel Alves ali pela ponta, né? Agora aqui o outro gol do São Paulo, você vai ver o Benítez ali pondo em profundidade para o Igor Vinícius, né? O Igor Vinícius chegando ao fundo para cruzar, e você pode ver a movimentação do Sara, que atrai a defesa e abre espaço para a infiltração do Lisiero, que chega pisando na área para bater e fazer o gol, né? O gol, a bola entrou, não tem esse replay, mas a bola entrou, o VAR confirmou e entrou claramente, o goleiro tirou lá de dentro. Aqui o terceiro gol, você primeiro vê o drible do Benítez, muito bom ali, se livrando daqueles marcadores. O Reinaldo volta a bola no Benítez e o Igor chega entrando lá na área, lá ali no fundo, entrando na frente do zagueiro e pondo a bola para dentro do gol após um belo passe do Benítez. Foi a primeira assistência do Benítez no jogo.
Agora o quarto gol, primeiro o Benítez rouba uma bola, mas não mostrou no lance, e depois ele dá esse passe genial pro Pablo. Muito bonito esse passe, e sai o gol do Pablo. E é isso, galera. Valeu, falou, até mais.